Olá a todas e todos, boa tarde. Eu sou Rodrigo Stramanho de Almeida, sociólogo, membro do Núcleo em Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo. E esse evento de hoje, e já agradecendo a presença de todos e todas que estão aí nos assistindo, é um evento que, em parte, é um evento informativo, mas é também um evento de comemoração ao encerramento da pesquisa que foi feita, da última pesquisa resultada do projeto temático FAPESP, de número 12/50987, dígito 3, projeto esse, intitulado Lideranças Políticas do Brasil, Características e Questões Institucionais, que foi um projeto desenvolvido e tocado pelo Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, pelos seus pesquisadores e pesquisadoras, entre agosto de 2013 e agosto de 2018, projeto esse que teve diversos desdobramentos. Então, essa é uma oportunidade para a gente, em parte, comemorar o desenvolvimento desse trabalho e também apresentar os resultados dessa pesquisa, tornar esses resultados públicos e ouvir também alguns dos pesquisadores e pesquisadoras envolvidos nessa atividade ao longo desses anos. Então, reitero aqui os meus agradecimentos, passo a palavra para a coordenadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, a professora doutora Vera Chay, e também, simultaneamente, ou concomitantemente, aí, a professora Vera, a professora Rosemary vai falar um pouquinho do desenvolvimento do projeto. O projeto temático sobre lideranças políticas teve início em julho de 2013 e concluído em 2018, mas oficialmente mais de 2019 é que nós fizemos os acertos finais. A equipe da pesquisa foi composta por professores e funcionários que integram o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, e foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. O projeto, formulado na esteira das grandes manifestações daquele ano, as famosas Jornadas de Junho de 2013, teve como objetivo detalhar as características das lideranças políticas, tanto das que estavam no poder, quanto das que começaram a emergir naquele momento, e investigar como elas se estruturavam, se posicionavam e agiam em termos institucionais e coletivamente. Portanto, o objetivo geral do projeto foi de aprofundar o estudo sobre o tema das lideranças políticas no Brasil, recuperando historicamente o surgimento dessas lideranças, problematizando o seu significado e buscando compreender o sentido histórico e as características pessoais e contextuais desses líderes. Para alcançar tais objetivos, ao longo dos 4 anos do projeto, trabalhou-se com, primeiro, debates teóricos que envolvem o tema. Segundo, a construção de um banco de dados abrangente com lideranças políticas históricas e atuais. Terceiro, a coleta de informações sobre a trajetória das lideranças e a percepção destas sobre o significado do termo e construção da política brasileira contemporânea. Quarto, realização de entrevistas com lideranças e agentes políticos de atuação institucional e lideranças que atuam em coletivos e movimentos sociais. Iremos apresentar, como o Rodrigo já adiantou, alguns produtos da nossa pesquisa, o banco de dados e o nosso canal no YouTube, que contém as entrevistas que realizamos durante esse período. Também devemos destacar que recebemos verba do PIPEC, Plano de Incentivo à Pesquisa da PUC São Paulo, que financiou o desenvolvimento do banco de dados, do Departamento de Tecnologia e Informática da PUC de São Paulo, e a FAPESP, principalmente, que nos financiou não só o projeto temático, mas também o livro nosso da pesquisa que está saindo, agora em novembro, pela Educ, editora da PUC de São Paulo, e que foi organizado por mim, pela professora Rosemary Segurado e pela Tatiana Senes Chicarini. Essa é a apresentação da pesquisa, e eu passo a palavra para a professora Rosemary Segurado. Olá, bom, é uma alegria imensa
estar participando desse evento, divulgando os resultados de uma pesquisa que teve um amplo engajamento dos pesquisadores do NEAMP, uma pesquisa que se realizou num momento bastante conturbado da nossa realidade política brasileira recente, e eu gostaria de destacar algumas questões que me parecem importantes, que o que nos motivou a compreender a questão da liderança, o que nos motivou a organizar essa pesquisa, é pensar um pouco qual a característica, qual o papel que as lideranças políticas têm na contemporaneidade, principalmente num momento em que nós falamos tanto, né, numa crise, nos desafios da democracia e, portanto, as lideranças como parte fundamental, né, de uma sociedade democrática, qual que seria ou qual que é o papel, qual que é a relevância e quais os desafios que essas lideranças têm. Então, me parece que esse é um debate muito oportuno que a nossa pesquisa se propôs a responder, um debate que também se desenvolve em outros países, né, tendo em vista, né, os desafios democráticos existentes em âmbito global. Para a realização dessa entrevista, além desse exaustivo levantamento bibliográfico, levantamento do histórico das lideranças políticas, desde o Império até os tempos atuais, que compõem não só o banco de dados da nossa pesquisa, mas também vai atravessar uma série de reflexões que nós estamos sistematizando no nosso livro, que em breve também estará disponível para todos vocês. E um dos recursos que nós usamos e que nos pareceu bastante oportuno foi entrevistar algumas dessas lideranças para que nós pudéssemos, para além dos estudos existentes, que nós pudéssemos também entender como essa liderança se reconhece, como que ela reconhece o papel da liderança e qual a sua trajetória política, né, na história recente do nosso país. Para isso, nós fizemos uma separação em dois grandes eixos de entrevistas, que eram do que nós chamamos de lideranças tradicionais, aquelas lideranças oriundas, né, dos partidos políticos que estão atuando no nosso país, mas também nós achamos muito importante ouvir as lideranças de movimentos sociais e dos coletivos de ação cultural e política existentes no país, já que eles também, por sua ação, por sua prática política, ocupam um papel muito importante nessa construção da história recente do nosso país. Então, as entrevistas elas nos ajudaram a entender como que essas lideranças se reconhecem nesse processo, mas também para entender como que elas enxergam os inúmeros desafios existentes, né, na política brasileira. Então, nós convidamos a todos, né, e todas que acesse o nosso banco de dados, né, a Tatiana vai falar como ele funciona, veja um material riquíssimo para pesquisas futuras, e essa é a contribuição que o NEAMP quer deixar para todos vocês, para que todos possam consultar, além de conhecer a pesquisa, usar os dados, usar as informações e continuar produzindo reflexões sobre uma questão tão importante para o âmbito da política. É isso. Tatiana? Olá, pessoal, boa tarde.
a todas e todos, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que estiverem vendo essa gravação. Eu vou apresentar, então, para vocês o nosso banco de dados, né, que a professora Rosemary acabou de mencionar. Só um instantinho, vamos ver aqui. Então, eu estava apresentando, né, esse banco de dados, que a gente demorou bastante tempo para chegar nessa versão final, tivemos ajuda, né, no desenvolvimento do Bruno Rodrigues, então foi um trabalho bastante intenso. É um link que é público, porque são dados públicos de pesquisa, com financiamento público também. Então, aqui a gente tem primeiro, né, a gente conta um pouco a história do NEAMP, depois do projeto temático, quais foram os principais eixos da pesquisa, a enorme equipe que fez parte dessa pesquisa, sob a coordenação da professora Vera Chaia, e aqui nós temos uma parte para, né, eventualmente, algum pesquisador querer entrar em contato conosco, então temos aqui né, esse campo, e aí sempre a gente traz aqui a última atualização, né, porque vocês vão ver que as coisas, né, são dinâmicas, então as lideranças elas estão surgindo, elas estão, às vezes, até morrendo, né? Então a gente vai atualizando constantemente esse banco de dados. Bom, internet, não nos abandone agora. Então, aqui, então nós temos aqui nessa barra, né, sobre navegador, organizações e lideranças, e aí eu vou falar de cada um deles, essa parte entrar é depois de feito um cadastro. Bom, então aqui nós temos, né, um ranking do que a gente tem no nosso banco de dados. Então, por região, nós vamos observar que São Paulo, a gente tem 23 cadastros, Rio de Janeiro também. Sobre organizações, aqui a gente tem 79 lideranças vinculadas ao partido, o Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, agora já MDB, e aqui também por funções, porque a gente fez essa divisão, né? A gente tentou categorizar a trajetória dessas lideranças políticas ao longo do tempo, e aí aqui nós temos todas as lideranças que constam no nosso banco de dados, separado por ordem alfabética. Eu vou entrar em uma delas, e a ideia é realmente, né, ser um lugar em que as pessoas podem ir pesquisando, né, olhando, encontrando questões interessantes, né? Então tem essa facilidade, é um banco de dados que é bastante fácil de mexer. Então aqui tem a figura do Tancredo Neves, que é um político bastante conhecido, então tem uma mini biografia dele que nós trabalhamos, né, ao longo da pesquisa. Aqui tem informações mais gerais, né? Então nomes que ele é conhecido, nascimento, falecimento e as participações dele. Então a gente faz sempre essa vinculação, né? São essas as variáveis: organização, a função exercida, início, término, e estado ou cidade, se é importante a cidade ser mencionada, né? Então ele foi governador, senador e por aí vai, né? Formações dele, aí a gente traz também fotos e assim sucessivamente, né, para todas as lideranças que estão aqui no nosso banco de dados. Bom, eu vou apresentar, então, esse explorador, que nós temos um tutorial no próprio banco de dados, então, a ideia aqui é fazer apenas essa apresentação, né, desses resultados da pesquisa, mas quem tiver mais interesse, vai lá, assiste esse tutorial, que eu estou explicando direitinho como é que funcionam essas variáveis, porque a ideia é que a gente possa pegar essas variáveis que nós estabelecemos e as pessoas possam fazer cruzamentos e gerar algum tipo de informação, por exemplo, em gráficos, né? Então, esse explorador aqui, né, a gente consegue fazer filtros, fazer ordenações, enfim. Então, temos aqui, né, uma série de possibilidades, de instrumentos aqui de pesquisa. Além das lideranças, nós também organizamos o nosso banco de dados, né, porque a pesquisa, de certa maneira, aconteceu assim, a partir das organizações, né? Então, organizações são, né, entidades em que essas lideranças passaram ao longo né, de sua trajetória. Mas não apenas, aí eu vou explicar. Aí aqui a gente tem partidos políticos ou aliança partidária. Nós temos administração pública, então instituições, né, ligadas à administração pública são inúmeras, e aí também todas elas têm uma pequena explicação. O Poder Judiciário, então instituições também ligadas ao Poder Judiciário, instituições de cultura, aliança suprapartidária,
entidades de mídia, porque a gente, né, compreende a liderança de forma mais, né, ampla, não apenas lideranças políticas no sentido tradicional do termo, se pensarmos vinculados a partidos apenas, aqui instituições religiosas, então a gente fez um esforço bem grande aqui, né, de mapeamento institucional, entidades de classe, sindicato, empresariado, instituição de ensino superior, e aí aqui que seria a parte, né, que eu gostaria de ressaltar, porque além da gente entrevistar as lideranças políticas, né, como a professora Rose ressaltou, nós também entrevistamos coletivos, né, então esses algumas lideranças, por exemplo, elas podem fazer parte de algum coletivo, mas não necessariamente o coletivo se conforma com essa liderança tradicional, né, então a gente também fez um esforço aqui, tanto de entrevistá-los, quanto de colocá-los aqui no nosso banco de dados. Então, por exemplo, o NAFEM, né, que é o Núcleo Artístico Feminista, lá de São Luís, no Maranhão, nós entrevistamos, depois a Silvana vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente essas entrevistas, apresentando o banco de dados. Nós também entrevistamos, por exemplo, o coletivo das Lilith, que é um coletivo LGBTQIA+, de Salvador, então eles também estão aqui, né, categorizados no nosso banco de dados. Bom, então apresentando aqui, né, esses coletivos, essas organizações, e a gente fez um esforço também conceitual e empírico de tentar identificar qual é a principal área de atuação desse coletivo, como é que eles se organizam, né? Então, a gente vai, no nosso livro, que vai ser lançado em breve, como a professora Vera disse, nós apresentamos essas estruturas, essas formas de estrutura, se horizontal, se mais vertical, e qual que é a prática, né, de ação coletiva deste coletivo em específico, que é um coletivo voltado para uma prática artística, né? Então, eles desenvolvem peças de teatro, formações, né, teatrais e por aí vai. Então, além da gente colocar os coletivos aqui no nosso banco de dados, nós também fizemos essa sistematização para tentar compreender melhor como que é a forma de atuação deles. Bom, e aí, a última parte que eu gostaria aqui de apresentar para vocês é o que a gente chamou de navegador político, né? E aqui, como eu disse antes de eu apresentar, né, isso, a gente tem um banco de dados, né, que é um tutorial aqui de como mexer naquelas variáveis que eu apresentei antes. E aqui no navegador político, a gente fez um mapeamento de rede mesmo, do nosso banco de dados. Então, a gente pode observar aqui que os nós laranjas, eles são as organizações. Então, por exemplo, aqui o PMDB, agora já MDB, como um nó importante, porque nós temos bastante conexões no nosso banco de dados, ou seja, nós temos bastante lideranças vinculadas a ele. O Partido dos Trabalhadores, o PT, é a mesma coisa. E aí por aí vai, né? Então, a gente consegue visualizar aqui essas... aqui é a UDN, né, esse outro nó. A gente consegue visualizar como que o nosso banco de dados está. Então, esses são os nós laranjas. Quando a gente vai nos nós azuis, eu estou indo aqui aleatoriamente, né? Quando a gente vai nos nós azuis, a gente chega nas lideranças. Então, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, ela está vinculada ao PT, e aqui nas arestas a gente tem quais são as funções que ela exerceu vinculada a esse partido político, né? E por aí vai. Então, por exemplo, aqui nós temos... aqui é o DN novamente, deixa eu pegar aqui mais uma, a Arena. Então, nós temos aqui nesse nó laranja a Arena, e vinculada à Arena aqui, por exemplo, vamos ver, o Médici, né? E aí nós temos, enfim, todo este mapeamento aqui visual, e é possível também fazer, a gente consegue fazer filtros a partir disso. Então, realmente... é um banco de dados bastante intuitivo, que para estimular bastante pesquisa mesmo. E a ideia é que seja um material de utilização não apenas, né, para academia, mas para pessoas que estão estudando no ensino médio, enfim, curiosos aí para entender um pouco melhor a história das lideranças políticas no Brasil, né, dos coletivos de ação coletiva. E bom, então acho que é isso. Depois eu posso tirar algumas dúvidas. Obrigada, Pedro, Rodrigo.
Ok, obrigado, Tati. Obrigado, Rose e Vera, que já falaram anteriormente também. Para continuar um pouco falando desses resultados, esses outputs, né, do projeto, que possibilitam a divulgação, né, do nosso trabalho científico, eu vou chamar a Silvana Martinho Gobi, que também é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, e que se encarregou ao longo do projeto de diversas coisas, mas entre elas do canal do YouTube voltado à divulgação, né, veiculação do material audiovisual produzido durante o projeto, resultado das entrevistas com as lideranças políticas, entre outras cositas, né? Então, por favor, Silvana. Obrigada, Rodrigo. Como ele falou, eu sou Silvana Martinho. A gente, ao longo da pesquisa, optou por criar uma conta no YouTube direcionada a abastecer com as pesquisas editadas que foram realizadas ao longo da pesquisa, com as entrevistas editadas, né? Nesse processo, a gente teve parceria de outros pesquisadores, como a Genira e a Cristina. Buscamos, a partir das entrevistas que foram realizadas por diversos pesquisadores, fazer uma edição na qual as perguntas-chave que foram o que aquela personalidade política entendia como liderança, a trajetória política, quais as dificuldades para pensar na emergência de novas lideranças, a relação entre o político ou o líder de um movimento com as bases e como esse processo se dava. A partir dessas perguntas-chave, a gente estabeleceu uma ordem, né? Uma tentativa de padronização das entrevistas. Algumas entrevistas, elas começaram até a divulgação final, elas ficaram no privado, apenas para os pesquisadores acessarem. A partir de agora, elas são todas públicas, então elas podem ser recursos para pesquisa também. A gente está vinculado ao banco de dados, então no banco de dados há acesso direto às pesquisas, às entrevistas dessas lideranças. Foram mais de 60 lideranças entrevistadas, dentre elas a gente pode citar, por exemplo, o Fernando Haddad, o Stedley, a Jandira Fegali, o Jean Williams, o João Campos, Luciana Santos, o Paulo Borrezal. A gente vai ter lideranças de movimentos sociais também, como o João Stedley. A gente tem de diferentes partidos, com diferentes propostas e em diferentes tempos de carreira. Então, por exemplo, quando a gente entrevistou a Sâmia, a força política dela não estava tão impulsionada como a gente assiste a presença política dela hoje e a referência que ela é. Então, a gente tem aí quase que um exercício de identificar a emergência de lideranças nesse processo da escolha das entrevistas antes delas estarem propriamente visíveis aí como frentes políticas tão fortes. Então, acredito que seja importante a inscrição no canal e saber que a relação entre o banco de dados, a partir do banco de dados, a gente pode acessar todas as entrevistas que ficam abastecidas no YouTube. Acredito que seja isso, Rodrigo. Pedro, eu estava falando contigo mesmo, depois acho que seria interessante colocar aí no rodapé o link do canal do YouTube, que a Silvana se referiu, para as pessoas poderem ter mais facilidade de entrar, né? Os pesquisadores da nossa rede já conhecem, mas uma vez que depois essa apresentação fica pública, acho que pode ser um facilitador aí para o pessoal entrar no canal do YouTube, onde estão esses registros aos quais a Silvana se referiu. Muito bem, então agora eu passo a palavra para a professora Silvana Tótura, professora da PUC São Paulo, também membra do departamento do Núcleo de Estudos em Arte e Política, né, da PUC São Paulo,
Ela vai falar um pouco da experiência teórica, ela trabalhou muito na parte de desenvolvimento teórico da pesquisa, e acho que ela tem um depoimento interessante para dar para a gente nesse sentido. Então, por favor, Silvana. Bom, o que eu gostaria de dizer que a parte teórica das lideranças, a formulação dessa discussão teórica foi um grande desafio para nós, dada a variedade, a variação teórica possível de compreensão acerca do que seria liderança política. Existe um pensamento considerado clássico na análise da liderança política, pelo menos um pensamento bastante utilizado para compreender as lideranças num processo de representação institucional democrática, que tem no pensador, um sociólogo clássico, uma importante referência, que é no caso do Max Weber. Então, Max Weber ele faz uma releitura do pensamento do Maquiavel e reincorpora a característica de virtude, ou seja, da questão da ação política, ou seja, o líder é aquele que é capaz de agir numa dada circunstância, e ele traz isso para uma discussão das instituições políticas representativas e vai localizar essa liderança na representação parlamentar, e no parlamento, nos poderes, né, executivo e legislativo, fazendo uma classificação entre lideranças tradicionais, carismáticas ou racionais legais. Mas, fundamentalmente, a questão da liderança carismática ocupa um papel importante no pensamento Max Weber. Ele vai mostrar que esse carisma está ligado ao líder, à pessoa do líder, mas ele atua dentro de um universo, vamos chamar de um campo institucionalizado. Bom, o funcionamento, eu não vou aqui entrar nos conceitos, porque o tempo nosso é rápido, eu não sei se é o caso, mas vai estar disponível no livro, e se vocês quiserem, vocês podem consultar a bibliografia, principalmente do Max Weber, A Política como Vocação e Parlamentarismo na Alemanha Reconstruída. Ele vai fazer uma crítica às burocracias, fazer um grande defesa da liderança, como aquele que é capaz de realizar mudanças, projetos, tem iniciativas, não é um cumpridor de ordens, não é aquele que obedece a uma estrutura já posta, né? Mas ele é alguém que toma iniciativa e inicia algo novo, ou capaz do diálogo, capaz de construir projetos, enfim. É alguém que atua com uma potência ligada à sua ação individual ou de um sujeito de partido ou coletiva, mas, enfim, é uma ação de alguém que é capaz de uma iniciativa, de uma transformação. O bom funcionamento da liderança, para Max Weber, está relacionado à questão do bom funcionamento também das democracias. Então, quando a democracia não funciona bem, é quando você tem um excesso de burocratização, um excesso de jurisdicização, onde há uma interferência ou uma ação muito grande de poderes que não são propriamente de ação política, diretamente de ação política. Então, você pode ter um enfraquecimento do funcionamento da democracia, ou então ele também faz uma crítica às lideranças populistas, que são aquelas que se baseiam fora, que atuam fora, vamos chamar, das instituições, numa relação direta com as massas. Ele vê isso também como um momento de crise. Bom, Max Weber foi um pensador
muito importante do século XX para o entendimento da democracia representativa liberal-democrática. É considerada, né, conhecida como liberal-democrática. Claro que Max Weber não vai trabalhar com muita simpatia as formas de ação, vamos chamar, extra-institucionais. Ele vai ver sempre como alguma coisa que pode ser... Ele não só não vê como simpatia, como ele sempre trabalha uma ideia que o líder é um líder profissional, ou seja, que tem uma profissionalização, ele se dedica à política. Obviamente que viver da política não significa que ele possa fazer qualquer coisa, ele também defende uma ética na política, só que a ética dele é uma ética dos resultados, vamos chamar assim. Não é uma ética de um princípio moral absoluto que dirige por fora as ações do líder, mas é uma ética de um cálculo de objetivos, ou seja, eu quero atingir um determinado objetivo, eu construo um trajeto, uma racionalidade para atingir esse objetivo. Então, ele chama de uma ética da responsabilidade, é aquela que articula racionalmente os meios e os fins. Bom, essa é uma visão da democracia que foi muito apropriada na contemporaneidade, principalmente a partir do pensamento de um outro autor, que é um autor que teve grande influência também no pensamento da democracia do século XX, que foi o Schumpeter, que vai localizar a liderança como alguém como importante, mas que atua dentro de determinadas regras, ou seja, as regras são reguladoras dessa liderança, as regras democráticas. Então, o pluralismo partidário, a competição entre partidos, as eleições, e os líderes são selecionados através de eleições e partidos. O Schumpeter é, de certa forma, um seguidor, um continuador do pensamento de Max Weber. Mais recentemente, lógico que eu acho que esse é um ponto que é tão recente que até passou a pesquisa, porque o livro foi de 2018, então a nossa pesquisa já tinha encerrado. Tem uma discussão também importante sobre liderança política no pensamento do Tony Negri e do Michael Hart, que valeria a pena, quer dizer, o trabalho ele não se encerra nesses documentos. Eu acho que, principalmente, essa questão teórica, ela ainda está por fazer, por conta de que hoje a gente vive uma situação de muitas críticas e questionamentos acerca da liderança, né? Do qual que seria realmente essa liderança política e a sua função, a sua relação com os movimentos, etc. Tem uma pesquisa importante que foi feita e foi apresentada aqui também, que é a pesquisa com os movimentos populares, com as ações de resistência, com ações políticas extraparlamentares, vamos chamar assim, e que são hoje colocados como extremamente importantes para vincular a liderança a esses movimentos. Mas eu vou só apontar rapidamente, assim, porque não está muito bem sistematizado ainda, mas o pensamento, por exemplo, que o Tony Negri e o Michael Hart apresentam no último livro deles, de 2018, eles vão apresentar uma mudança do sentido da posição das lideranças políticas hoje, em relação ao passado. Então, eles vão colocar que a liderança ocupa uma posição tática, ou seja, uma posição onde a grande estratégia política ela está com os movimentos de resistência. Então, as lideranças têm esse caráter mais fluido, elas não são lideranças tão personalizadas, elas não se institucionalizam. Então, essa é uma problematização que ele abre, dizendo que isso é uma diferença, inclusive, em relação às lideranças de esquerda do passado.
porque elas eram muito mais estratégicas no sentido de organização de um partido político de direção do que propriamente lideranças táticas que emergem naquele momento, mas não se constituem enquanto uma consolidação. Elas emergem enquanto um papel importante, mas elas têm esse caráter fluido, as estratégias, a organização, o modo de agir realmente político está com os movimentos de resistência, os movimentos populares, os movimentos que lutam pela igualdade ou que estabelecem um novo espaço de igualdade política. É um novo espaço político de igualdade, né? Diferente de um espaço hierarquizado, que é como as democracias se organizam na atualidade. Bom, é um tema importante, eu acho que essa é uma discussão final de liderança, e eu gostaria só de saber se eu tenho mais uns 5 minutos, não sei quanto tempo, mas... Tá. E só lembrando que também fez parte dessa discussão um conceito importante do Michel Foucault, que era o conceito de parresia, que ele estudou na Antiguidade Greco-Romana, mas que ele fez esse estudo no sentido de pensar as democracias na atualidade. Então, ele restabelece uma ideia de liderança política, não, de um sujeito político da ação, que é alguém que se compromete com aquilo que ele faz, ou seja, o modo de ser desse sujeito, ele está comprometido com o modo de ser verdadeiro, ou seja, ele é alguém que usa da sua ação, da sua palavra, para se contrapor aos poderes estabelecidos com a coragem da verdade. Então, acho que esse é um conceito de que alguém que usa uma fala franca, comprometida, e que essa fala ela vai desafiar os poderes existentes. Então, ele traz esse elemento que ele vai buscar esse conceito na Antiguidade Greco-Romana, que, principalmente na Grécia, onde existiam as democracias diretas, onde a liderança ela não tinha um papel de decisão. Quem decidiam eram as assembleias, mas o líder ele era ouvido por conta do seu compromisso com uma fala verdadeira, ou seja, um compromisso com aquilo que ele dizia e com aquilo que ele fazia. Ou seja, ele era alguém que era escutado e muitas vezes tinha uma influência sobre as decisões, né, da maioria, as decisões estavam com a maioria, mas essa decisão era relacionada a um posicionamento, ao posicionamento desse líder, que depois vai se constituir numa fala que esse posicionamento coloca essa liderança em risco. Então, a parresia seria alguém que corre o risco por dizer a verdade. Bom, então... e dizer a verdade contra os poderes instituídos. Então, não é dizer qualquer verdade, de qualquer jeito, em qualquer lugar, não tem nada a ver com essas falas não refletidas ou as falas, vamos dizer, confusas. Né? É uma fala de alguém que se coloca num lugar de resistência e corajosamente frente aos poderes estabelecidos. Bom, é isso um pouco que eu gostaria de colocar. Eu acho que, né, para não ser muito extensa, a gente trabalhou um pouco nessa direção, tentando pensar nas instituições e, ao mesmo tempo, nas resistências, que também são institucionalizadas, né? Isso é uma discussão importante para se fazer, porque instituição não quer dizer, resistência não quer dizer que ela não possa ter uma instituição. Isso é um debate também atual interessante para se fazer. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Muito obrigado, Silvana. Obrigadíssimo. Bom, para dar continuidade, vou passar a palavra agora para o Luiz Eduardo Tavares, que também é pesquisador do NEAMP, que vai falar um pouco para a gente dos canais do NEAMP, das nossas plataformas, da nossa revista. Muito obrigado, Luiz.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos presentes. Bom, fazer uma fala aqui, né, antes da gente abrir a palavra para todos os demais pesquisadores, apenas para apresentar os nossos canais atuais de comunicação nas redes, né? Então, a gente está agora lançando o banco de dados, né? E junto com isso, a gente quer fortalecer a presença do NEAMP nas redes sociais, né? Para poder ser um canal onde a gente possa usar esses canais para a gente divulgar melhor, né, os nossos trabalhos do coletivo, trabalho também de cada pesquisador, membro do grupo, né, e também para a gente poder interagir com outros pesquisadores, né, outros acadêmicos, com o público geral, né, a gente tem a oportunidade de conversar e interagir com o nosso público, conhecer melhor nosso público, né, onde a gente possa também receber mais comunicação, né, do público e participar e incidir num debate público, né, a partir das das pesquisas que o NEAMP e seus membros realizam, né? Então, a gente tem aqui, está passando aqui na tela os links, eu vou só ver se eu consigo compartilhar um pouco aqui a tela, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, essa página do Facebook, né, que a gente está, Aurora NEAMP, né, a gente está dando destaque. Vocês estão vendo aqui, né, essa página do... a gente dá um destaque aqui para a revista Aurora NEAMP, também o nosso Instagram, né, Aurora NEAMP, os links estão aqui passando na tela, o nosso Twitter, o nosso LinkedIn, tá? E também aqui a gente tem um Linktree, né, com todos os nossos canais, né, incluindo aqui a nossa plataforma de lideranças políticas, a revista Aurora e o próprio site do NEAMP, que em breve será... teremos um novo, né, um site mais atualizado. Ok? Então, essa é as redes que nós temos, né, gostaríamos aqui de apresentar e contar aqui com a inscrição de vocês e o contato de vocês também, ok? Muito obrigado, Luiz. Bom, estamos quase chegando ao final desse nosso evento remoto, online. Agora a gente abre a palavra para os pesquisadores, muitos dos pesquisadores e pesquisadoras que trabalharam ao longo desses anos na pesquisa sobre lideranças políticas. E a palavra é livre, quem quiser dar algum depoimento, falar da experiência, do que acha que faltou um pouco a gente abordar aqui. Eu só pediria, por favor, para que fosse bastante breve, até para que aqueles que gostariam de falar possam falar todas, né? Então, por favor, falar aí no máximo 2, 3 minutinhos, tá bom? Então, Pedro, não sei, o Pedro e o Luiz estão aí do nosso núcleo de tecnologia. Não sei quem entraria agora, porque as inscrições aí são aleatórias, né? Para quem quiser falar. Eu só queria completar uma coisinha na minha fala e agradecer também a Laura Segurado. Ela fez um trabalho incrível no processo de transcrição das entrevistas e da finalização das entrevistas para elas subirem no canal do YouTube. Então, é importante relembrar aí a atuação e a importância para o YouTube estar do jeito que a gente pode acessar. Ele teve essa participação assim, muito rica, muito importante também. E é isso. Eu só queria falar, Rodrigo, uma coisa que que eu acho que é importante, é um projeto que já terminou em termos de
prestação de contas, de todo um produto determinado, né? Mas é um projeto que não terminou do ponto de vista do acréscimo que a gente vai ter de fazer no nosso banco de dados, possíveis entrevistas que nós vamos ter que fazer também, tá? Então, é um processo em construção, né? Porque muitas vezes as lideranças podem estar surgindo e, claro, que a gente vai ter que agregá-las, né? A mesma coisa, como a Tatiana falou, existe um movimento dessas lideranças e que é muito difícil de você acompanhar. Muito, por exemplo, agora nós estamos vendo uma unificação de partidos, mudanças dos políticos em partidos políticos, ou seja, isso requer uma atualização do nosso banco de dados. Portanto, não é um banco de dados fechado, mas é um banco de dados dinâmico que vai acompanhar as mudanças que nós estamos acompanhando na política brasileira. Bom, obrigado, Silvana, Verinha. Eu vou encerrar gostaria de dizer também que, além dos produtos diretos, né, resultados da pesquisa, todos os pesquisadores envolvidos no NEAMP e no projeto temático produziram múltiplos trabalhos, papers, apresentações de congresso, posters, né? Então, há também tantos outros desdobramentos, livros autorais, enfim, que são consequência direta ou indireta desse projeto, né? Pós-doutorandos, estagiários, né? Quer dizer, tem aí uma constelação de intelectuais, de estudantes, que participaram de maneira bastante intensa nesse projeto, e, em nome do NEAMP, fica aqui o agradecimento a todas essas pessoas, né, por essa produção. E, para finalizar, eu gostaria de, nominalmente, agradecer aos pesquisadores diretamente envolvidos na pesquisa ao longo de todo o trabalho, né? Foram muitas reuniões, idas e vindas, propostas, viagens, né? Então, eu gostaria aqui de agradecer primeiramente a professora Vera, que, com a sua força, a sua habilidade, a sua liderança, além de manter o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política sempre ativo, foi uma pessoa fundamental na coordenação dos trabalhos dessa pesquisa. E depois aqui, para ser bem democrático, por ordem alfabética, agradecer também aos pesquisadores, são todos aqui, eu vou dispensar os professores doutores, porque são todos professores, doutores ou mestres, né? Então, agradecer a Carla Montório Fernandes, ao Cláudio Luiz de Camargo Penteado, a Cristina de Amorim Maranhão Gomes da Silva, a Deise Oliveira Tchocari, a Genira Chagas Correia, a Kátia Saízi, ao Leonardo Bueno França, a Luiz Eduardo Tavares, a Marcelo Burgos Pimentel dos Santos, a Marco Antônio Carvalho Teixeira, a Miguel Aldichaia, a Natasha Bacchini, Miguel, que também é coordenador do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, mas que trabalhou liderando aí um dos grupos dentro da pesquisa, a Natasha Bacchini, ao Paulo Nicoli Ramires, Pedro Malina, que também é nosso assessor de tecnologia, aí, junto com o Luiz, ao Rafael Balceruzin, ao Rafael de Paula Aguiar Araújo, à professora Rosemary Segurado, à Silvana Tótura, à Silvana Martinho, à Cíntia Pereira Alves, à Tatiana Chicarino e ao Telmo Antônio Estevinho. Então, a todos os pesquisadores e pesquisadoras, aos coordenadores, aos demais membros do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política, ao Departamento de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo e à FAPESP, que tornou possível, viabilizou esse projeto. O nosso muito obrigado e espero que os resultados dessa pesquisa possam continuar contribuindo aí para o estudo da política no nosso país e, consequentemente, para a conquista demorada e cada vez mais importante da democracia no nosso país. Então, um grande abraço a todos, até a próxima.